Então, ceninha, experiências vividas por fora, que tem aquele joguinho de pensamento rápido. Sequela, experiências vividas por dentro, que vão conter esta esfera de reflexão, dilema, decisão. Vai conter essa esfera de raciocínio. Na ceninha, na cena que é mais externa, que é mais de ação, não vai ter uma grande esfera de raciocínio. Vai ter uns raciocínios mais rápidos para lidar com aquele conflito. Na parte da sequela, vai ser só interno. Então chegamos aqui a uma coisa, tá? A sequela só tem interno. A cena tem fonte externa e interna. Sequela não tem fonte externa nunca. Estou falando de parâmetros, tá? Não pirem ainda, porque é muito conteúdo. Não pirem ainda. Aqui vai acontecer aquela história do primeiro momento com Aristóteles, tá? Estamos lá passando os nossos 50, 60% do nosso jogo aqui, tá? A cena, então, cena completa vai ter então a ceninha que tem fonte externa e fonte interna. E vai ter a sequela que só tem fonte interna. Tem fonte interna na cena? Sim. Cena tem fonte externa e interna. Tem fonte externa na sequela? Não. Só tem fonte interna. Vamos em frente. Já falamos que mudou de tempo, mudou de espaço, mudou de cena. Básico. Isso quer dizer que então aqui dentro daquela cena eu vou ter um personagem que eu vou saber os pensamentos dele. Mudou de tempo, mudou de espaço, mudou de cena. Mas se mudar o personagem ponto de vista, nós também podemos considerar que mudou uma totalidade. Não. Vamos pensar. Se vocês fossem capazes agora de estar dentro da minha cabeça, ouvindo os meus pensamentos, e de repente vocês passassem a ouvir os pensamentos do Ju, seria uma outra totalidade, ainda que a gente pudesse pensar exatamente, poderíamos, né, estar pensando exatamente a mesma coisa. Esfera de pensamento, estamos pensando as histórias. Vou trazer aqui um exemplo no sentido que é um corpo de texto, um pedacinho de um livro, só para mostrar uma mudancinha de tempo e espaço. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, faz mais um intervalo? Tem mais 45 para a gente terminar. O exercício, eu vou deixar para tarefa, eu pulei ele, eu prefiro entrar no texto do que passar o exercício para eles fazerem aqui. O do Gandor? Eu vou entrar no Gandor, isso. Só não sei se eu faço um intervalo de 5 minutos antes. Você precisa cortar aí alguma coisa? Não Não. preciso. Pergunta para as pessoas se elas querem um intervalo. Vocês querem intervalo? Nem tem que estar aparecendo, vai dar trabalho pro povo aparecer? Ninguém falou nada, a gente vai em frente. Vou em frente. Deixa eu ver, a Arlete falou. Oi, Arlete. Sim, intervalo. Sim, intervalo? Sim. Sim. Pode seguir, pode seguir. Ai, meu Deus, agora me deixaram na loucura. Sim, e segue e não segue. Vamos fazer 3 minutos? Arlete segue, tá? Então é segue. Eu é que não entendi. Ai, desculpa, viu, Arlete? A escuta interna tá muito cheia. Aí a escuta externa não ouve nada. Vamos em frente, então. Vamos em frente? Vamos em frente. Tá. Então vamos pro Gandor, é isso? Gandor, vamos então ver um pedacinho, um pedaço de corpo de texto que eu trouxe aqui para vocês. Uma gentileza do Elvister, que é o autor das Lendas de Gandor, em primeira mão para vocês. Esse livro está em edição final e vai ser lançado até o final desse ano. Então, a capa ficou pronta agora. A capa é, na verdade, uma prévia, tá? Então, vocês estão vendo uma prévia e um texto que, embora já finalizado, já em edição final, é em primeira mão para vocês, não saiu ainda.
Tá bom? Então o Elvis me permitiu usar um pedacinho do texto dele para mostrar para vocês uma mudancinha, tá bom? Depois, se vocês quiserem ir no Instagram, seguir a Gander Legends, bonito isso, né? Se vocês quiserem ir lá, aqui está identificado tanto o ilustrador como o autor, que é o Elvis, tá bom? Vamos em... que é colega nosso na turma e vê depois. Vamos em frente. Eu estou lendo aqui pelo compartilhado, acredito que todos estejam vendo, então por que eu quero colocar os textos para vocês acompanharem, para que vocês vejam as palavras, né? Disso que a gente está falando. Então eu vou ler, tá? Os ETs, recordei-me quando eu havia recuperado os sentidos na nave. Eu estava sobre uma maca. Vou fazer uma pausa. Este personagem acabou de recuperar os sentidos. Ele não sabe se ele desmaiou, se ele dormiu, se ele quase morreu e nem quanto tempo isso foi. Não sei se já aconteceu com vocês um acontecimento de desmaio, tá? A gente não sabe quanto tempo foi. Tá? E muitas vezes é relato de quem tem desmaios, imagens, chega a passar um drama, uma narrativa, e é assunto para o Jung, mas chega a passar uma narrativa na cabeça nesse tempo. Então há uma desconexão. Ele não sabe quanto tempo ele ficou. Se mudou tempo, mudou espaço, ele não sabe, começamos a cena. Tá? Então ele está falando, tá? Eu havia recuperado os sentidos. Já me disse. Já me disse que a cena, a totalidade está começando. Vou de novo. Os ETs! Recordei-me quando eu havia recuperado os sentidos na nave. Eu estava sobre uma maca. Minhas costas doíam bem aonde estavam aquelas cicatrizes. Eles fizeram alguma coisa comigo, só pode ser. Não sei por quanto tempo fiquei observando as cicatrizes. Fui até o terraço do prédio. Quebra! Não sabe quanto tempo ele ficou ali olhando as cicatrizes dele, foi para a cabeça dele. Ele não expôs aqui, nas palavras, não está exposto o que aconteceu dentro da cabeça dele, qual foi essa escuta interna. Mas está narrado em palavras que ele não sabe, se ele não sabe, houve uma quebra de tempo. Tá? Fui até o terraço do prédio. Tinha muito tempo que eu queria ir lá. O prédio era alto e tinha um terraço descoberto, de onde era possível ter uma vista da cidade. Abri a porta que dava acesso ao lugar. Logo senti o vento morno daquela noite. Ele disse, fui até o terraço do prédio. Então, me dá a impressão, eu, leitora, que ele saiu andando daquela sala até. Foi o que ele falou. Fui até lá. E aí ele começa a pensar, fazia tempo que eu não ia, o prédio é alto, dá para ver a cidade, interno, externo. Abri a porta que dava acesso ao lugar. Que dava acesso ao lugar é uma informação, assim, intrínseca à porta aberta, tá? Faz parte, é óbvio que se a gente pensar numa vida, né, que está sendo uma vida normal, eu não abro uma porta pensando, abri a porta que dá acesso às escadas. Não é assim que a gente pensa. Está narrado assim em pensamento, por quê? Porque este pensamento é dramático, este pensamento informa, este pensamento está encenando, está construindo uma encenação na cabeça do leitor. Abri a porta. Parou de compartilhar? Desculpa, vou compartilhar de novo. Que bom, porque eu estou lendo o compartilhamento. Abri a porta que dava acesso ao lugar. Logo, senti o vento morno daquela noite. Externo, o vento bateu na pele, ele sentiu. Estou ouvindo um chamado. Alguém querendo falar comigo? É só o microfone que abriu. Se for, abre a câmera e faz tchau. Que às vezes é mais fácil, porque eu baixo a minha saída de áudio aqui para não dar aquele som. Tá bom? Vamos em frente, não vi ninguém se mexendo. Vamos lá. Qualquer coisa põe no bate-papo. Vou em frente, tá? Mais um pra mim. Mais um aqui. Mais outro trecho do livro, o da frente. Mais um pra mim, garçom. Mais um. Outro trecho, tá, gente? Não é consequência, não tá perto daquele. É só outro trecho. Por sinal, eles não devem nem estar em ordem cronológica. Cronológica da narrativa. Ah, outro trecho. Vamos logo, levanta essa geladeira, Hércules.
Respirei fundo, agachei, peguei com as 2 mãos a base da geladeira. Fiz força para levantá-la. Depois percebi que eu não precisava fazer força alguma. A sensação era a de levantar uma caixa de papelão. Uau! Exclamava David. Inacreditável! Coloquei a geladeira de volta. Olhei para as minhas mãos, depois para o meu amigo. David, o que está acontecendo comigo? Estou ficando assustado. No seu lugar, eu estaria saltando de prédio em prédio com a minha teia-aranha. Só você para me fazer rir. Eu não solto teia de aranha. Mas me parece que é só isso que está faltando. Verdade. Se amanhã eu tossir e cuspir fogo, acho que eu não vou estranhar também. Rimos. A pedido do David, levantei outros móveis pesados da casa. Sofá, estante, armários. Arrisquei a erguê-los, inclusive com apenas uma mão. Toda aquela brincadeira só me fazia pensar. Qual era o significado disso? Por que comigo? Será que preciso usar as minhas habilidades para completar a minha missão? E Emily, será que ela também está desenvolvendo mais habilidades? Mais tarde, entrei em contato com a minha amiga. Ela estava ciente sobre algumas coisas que aconteceram comigo. Capitão Tel havia contado. Vou retomar. Começamos aqui uma totalidade que está na primeira linha de diálogo. Vamos logo, levanta essa geladeira, Hércules. E aí entra o nosso pensamento. Respirei fundo. Vamos em frente. Até a pedido de... rimos. A pedido de David, levantei outros móveis pesados. Não quebrou. Só entrou uma narrativa mais rápida. Só está contando pra gente rapidinho o que aconteceu. Ele está dramatizando menos, tá? A pedido do David, levantei outros móveis pesados da casa. Sofá, estante, armário... Tudo aquilo fez com que eu pensasse. Reflexão após a situação, tá? Aqui nós temos claramente da onde eu fiz o recorte da cena, tá? Claramente um objetivo, respirei fundo, agachei, peguei a base da geladeira. Ele vai fazer o que foi pedido. Tem obstáculo? Peso? Levanto, fez força. Não teve obstáculo. Surpresa, o conflito está em não ter peso. Ele continuou vivenciando, eles conversaram ali uma outra coisa quanto ao estar pasmos, estão pasmos quanto ao que aconteceu. Ele continuou ali, levantou, de repente parou. Aí ele para a cena externa e começa a refletir. Toda aquela brincadeira me fez pensar. O que significa? Por que comigo? Por que essas habilidades? Será que todos estão desenvolvendo habilidades? Mais tarde entrei em contato com a minha amiga. Cortou. Será que todos estão desenvolvendo habilidades? É um dilema, é uma coisa, uma dúvida, uma coisa que vem a partir da reflexão. Mais tarde entrei em contato com a minha amiga. Para mim, leitora, fica subentendido que tem alguma coisa a ver com ela também está desenvolvendo habilidade. Ela é amiga? Ela estava ciente sobre algumas coisas que aconteceram comigo. Minha amiga já sabe que eu tenho habilidade. Ela também está desenvolvendo? Não preciso chegar à conclusão da sequela. Reflexão, oh meu Deus, o que isto significa? Emily também tem habilidades? Dilema. Será que eu pergunto para ela? Não pergunto? Vou ligar para ela? Sim, vou ligar. Mais tarde liguei. Não precisa vir a parte de será que ela tem poderes? O resto não interessa. Liguei, quer dizer que se na cena seguinte, tá falando que é mais tarde, já está indicado que ele entrou em contato com a amiga, a cena foi cortada ali. Não precisou ter uma decisão muito grande. Afinal de contas, o fim daquela cena era uma decisão. O começo da outra é a decisão em ação. Ou seja, o que era uma decisão de uma cena se transformou em objetivo da outra. Será que ela está desenvolvendo habilidades? Pergunto para ela, não pergunto? Sim, vou entrar em contato. Entrei em contato. Ela já sabia das minhas habilidades. Alguém já tinha contado. Tá? Parei aqui porque não precisa, é só para a gente fazer um recorte e começar a pensar essa formatação a partir das palavras. Falei
Então, onde mudou de cena? Mais tarde. A palavra indicou. Mais tarde. Ela já me avisou que foi mais tarde que quebrou lugar. Poderia dizer na cozinha, ou não, tá erguendo a geladeira, ele tá na cozinha. No quarto, entrei em contato com minha amiga. Tinha mudado de lugar. Também tem uma quebra, começa outra totalidade. Vai mais um, que eu acho que é. Um minutinho. Neste próximo é também um outro trechinho, menorzinho, é só para mostrar essa questão da palavra. Essa palavra que indica, né, no seu próprio conteúdo, nos indica como é que tá o ajuste dessa cena. Então, vamos lá. Falei então, momentos depois, já esqueci como estava, mas enfim, depois entrei em contato com a minha amiga. Poderia ser no quarto, entrei em contato com a minha amiga. Olha a questão da palavra. Então, aqui a gente tem uma cena. Calma, apressadinho, ele falou. Demos um abraço e um longo beijo. Ele me conduziu para o interior da casa. Posicionou-me à frente, colocando as mãos sobre os meus olhos. Ele me direcionou. Andamos alguns passos. Tem um todo. Não teve quebra. Mesmo trecho com quebra. Calma, apressadinho, ele falou. Demos um abraço e um longo beijo. Depois, a palavra indica um tempo depois. Depois, ele me conduziu para o interior da casa. Posicionou-me à frente, colocando as mãos sobre os meus olhos. Depois, outra quebra, me direcionou. Andamos alguns passos. Depois, a palavra depois significa mais tarde, num tempo posterior. Isso quer dizer que cada vez que você colocou, você, autor, tá? Estou fazendo este trecho. Cada vez que você colocou a palavra depois, você indicou para o cérebro alheio que você estava querendo dizer com isto um tempo depois, mais tarde. Se é outro tempo, é outra cena. E aí a questão, ela é estrutural e matemática, como aquela ideia matemática do pensamento da estrutura de percentuais. Vocês viram que aqui, na cena 1, eu tenho o mesmo conteúdo sem as palavras depois. Na cena 2, ou no trecho 2, né, que contém 3 cenas, eu tenho a palavra depois, o que por consequência transforma esse trecho em 3 cenas. Sendo assim, nós temos que pensar cada trecho com uma totalidade. Aí a pergunta é: precisa? Neste caso, tá? Não precisa. A gente vai lá e retira o depois. Retira o outro depois e faz, por fim, a versão final, fica a cena de cima, a cena 1. Porque não precisa dos depois, não há uma quebra de tempo, é quase um maneirismo linguístico, sabe? É como um cacuete deste narrador, né? Por quê? Porque ele está descrevendo uma coisa depois da outra. Então, uma coisa que a gente vai sempre se atentar ao pensar nesta cena micro é que este todo, que é separado por tempo e por espaço, é indicado por estas palavras que o compõem. E se eu colocar na composição uma palavra que indica mudança de tempo, eu vou indicar uma mudança de cena. A partir deste momento, eu, autora, sou obrigada a me relacionar com o todo de cada pedacinho. Fui eu que concluí, fui eu que coloquei a palavra e coloquei que são 3 cenas separadas, são 3 tempos separados. Sendo assim, eu preciso identificar, eu preciso ter os elementos dessa cena. Porque para ter uma cena, eu preciso ter uma ação, eu preciso ter um conflito. Para eu ter um conflito, eu preciso ter um personagem com um objetivo e este objetivo contrastando com um obstáculo. Isso aí é uma fala e já é possível localizar um objetivo e um obstáculo. A pessoa está dizendo, pera, apressadinho, dá um abraço, dá um beijo, é conduzido para o interior da casa, é posicionado e é tapado os seus olhos. Esta pessoa não está sabendo direito o que está acontecendo. O obstáculo está intimamente ligado ao objetivo. O que está acontecendo? Está apressado por quê? Peraí, estou chegando. Ai, tapou meu olho. Peraí. Objetivo e obstáculo intimamente ligados. Existe um conflito interno. E conflito não quer dizer coisa ruim. Não quer dizer que está mal.
Neste caso, tá super bonitinho. Conflito tá ali, objetivo e obstáculo são perceptíveis. Não precisa estar na fala, eu quero ver. Objetivo, querer ver. Eu quero ver. Tira as mãos para eu poder ver, não consigo. Quer dizer, exprimir o obstáculo não precisa. Precisa mostrar dentro deste drama, deste acontecimento, precisa mostrar que está contido neste todo estes elementos. E esses elementos estão aí indicados por quê? Porque nós, seres humanos, atuamos sempre com um objetivo. E este objetivo é, segundo a segundo, contrastado por pequenos obstáculos, que podem ser a escuta interna que leva para algum lugar, passa a ser um obstáculo. Se eu tenho o objetivo de estudar, qualquer coisa que me atravesse a mente, me leve o pensamento, é um obstáculo. E é por aí que a gente pensa esta esfera de cena. Tempo e espaço, o personagem com ponto de vista, existe o conflito com o objetivo, o obstáculo, que palavras eu estou usando? As minhas palavras estão indicando mudança? Essa mudança é porque eu quero ou é só porque toda hora eu coloco depois, e depois, e depois? Por quê? Tem que quebrar? Eu coloquei a palavra depois porque eu tenho que quebrar ou é porque eu não sabia? Se é porque eu não sabia, talvez eu crie um grande efeito que eu não saiba fazer de novo. Ou talvez eu crie um grande problema que eu não saiba consertar. Vou em frente. Vou trazer... Ó, tô tentando mudar o material aqui, é você que muda. Eu vou trazer um outro corpo de material. Com licença, gente, deixa eu dar uma suadinha aqui. Com licença. Põe o outro. De bruxas, né? Eu vou trazer um outro material, então eu trouxe um material de um autor nacional, o autor que está para lançar, e um autor que eu estou mostrando isso para vocês, claro, né? Eu fiz a leitura técnica final, algumas coisas foram alteradas, por exemplo, esse depois, tá? Ficamos sem esses dois depois, não era para isso, não tinha que ter quebra, tá? Embora isso, são coisas depois, as palavrinhas que a gente vê na revisão, não são problemas. E esse autor, por exemplo, não conhecia muita coisa de storytelling no sentido estudar e saber e dominar todas as técnicas. Já tinha feito um curso lá atrás, compôs o material dele todo e aí me enviou para a leitura crítica técnica final. Ao fazer a leitura, mandei para ele, percebi que os percentuais estavam sensacionais. 20 páginas antes de ter a página do percentual, a história começava a se encaminhar para aquela curva. Lindo de ver. E um monte de elementos aparecendo. Então, por que eu estou falando isso? Porque ele é especial? Talvez. Eu estou falando isso para mostrar que sem conhecimento é possível fazer com maestria. Por quê? Porque todos temos esta habilidade. Vou fazer um corte agora, vamos então ver um material que é de um best-seller. É uma série chamada Bruxos e Bruxas. Este que eu vou mostrar para vocês é o primeiro livro da série, é o que está maior aí para vocês. O autor é James Patterson, depois pesquisem, tem uma série de livros best-seller, livros adaptados para o cinema. E ele é feito em parceria com uma autora que está com o nome pequenininho ali, que é a Gabrielle Charbonnet. Eu não sei se estou pronunciando direitinho. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Esta série é uma série encomendada, feita pelo James Patterson e com outros autores. Esse nome pequenininho que está aparecendo aí é o grande responsável pelo texto. A edição final é do James Patterson, certamente. A estrutura macro da história certamente é do James Patterson com a sua equipe. Estes autores fazem parte da equipe de escritores do estúdio do James Patterson. Mas o que eu quero dizer é, o nome pequenininho é quem teve o maior trabalho de escrever. O nome grande é quem é mais famoso, mais conhecido, e é por causa dele que tem a série. Tá? Vamos em frente. Fofoca. Então vamos ver um pedacinho do Bruxos e Bruxas do James Patterson. Só um minutinho.
Eu tô suando aqui no meu ar. Pode ir continuando. Posso ir continuando? Tá. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, eu vou 20 minutinhos nesse material, tá? E dando 5:30, você me ajuda a ver, pra gente não ir muito mais longe, eu vou falar do exercício da semana, tá bom? Eu ia passar o exercício aqui no encontro e optei por deixar para casa depois, porque eu acho mais interessante mostrar um pouquinho aqui, desse aqui, tá bom? Vamos em frente. Texto. O texto que vocês estão vendo tá colorido, tá? Ou seja, é um texto que eu colori para identificar o ritmo, identificar. Então, assim, não considerem todas as marcas, tá? Com o tempo vocês vão conhecendo minhas marcas de identificação, eu vou compartilhá-las com vocês. Mas então, o que é interessante a gente saber agora? Eu só peguei o trecho, acho que são os 4 primeiros capítulos, que eles são curtinhos. Peguei esse trecho, digitei e não mudei a diagramação da obra. Então, vocês veem que os parágrafos são curtos, né? Tem trechinho pequenininho e tal. Está diagramado assim. Então, eu deixei a diagramação desta forma porque isto interfere no ritmo da história. Então, vamos lá. A gente está aqui de observador, sabendo que, né, a cena tem determinados elementos, que ela tem tempo e espaço e que ela tem um ponto de vista. Então, o que está marcado em verde são coisas que eu identifiquei como do narrador. Neste caso, da narradora, é a Witch. Esse nome que aparece é o nome dela, é a Witch. Então, ela, narradora, e ela, personagem, estão nessa cena. Este livro é narrado por 2 irmãos, a Witch, não, o Witch e a Wist, já estou trocando. O Witch, a primeira é dele, tá? Então, é narrada, porque enfim, não importa quem é quem, importa que é narrado por 2 personagens que são irmãos, um menino e uma menina, e cada um narra uma cena, um capítulo, porque é curtinho, ele está separado por cenas íntegras, totais, tá? E a estrutura de ação deste livro, então trabalha primeiro com essa questão de parágrafos curtos, uma cena em cada capítulos curtos, uma cena em cada capítulo narrado por um ponto de vista, e esse ponto de vista vai se alternando entre ele e ela. Então faz ele, ela, ele, ela, ele, ela, ele, ela, ele, ela. É o ritmo de composição macro dessas totalidades micros. O que eu marquei em verde seria o narrador. O que eu marquei em azul é o externo. O que eu marquei em rosa é o interno. Vou ler. Às vezes você acorda e o mundo está em um lugar totalmente diferente. O barulho de um helicóptero voando em círculos foi o que me fez abrir os olhos. Uma luz fria, azul esbranquiçada, invadiu as persianas e inundou a sala de estar, como se fosse dia. Mas não era. Chequei o relógio no aparelho de DVD com os meus olhos embaçados, 2:10 da manhã. Ouvi um tum, 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 como se fosse uma batida forte de coração, latejando, fazendo pressão, chegando mais perto. O que está acontecendo? Fui cambaleando até a janela, forçando meu corpo a voltar para a vida depois de ter desmaiado de sono no sofá, e olhei por entre as placas da persiana. Dei um passo para trás e esfreguei os olhos, com força, porque não tinha como ter visto o que eu vi e também não tinha como ter ouvido o que eu ouvi. Era mesmo a marcha implacável e contínua de centenas de soldados marchando na minha rua em perfeita sincronia? Minha rua não ficava perto o bastante do centro da cidade para estar na rota de paradas de dias comemorativos, e muito menos era costumeiro ter homens em uniformes de combate e armados passando por ali na calada da noite. Sobe o texto para mim? Uhum. Eu acho que o balancei vai ter no próximo, vamos ver. Vai estar.
Balancei a cabeça e dei uns pulinhos, como se estivesse fazendo o meu aquecimento. Acorda, Whit! Dei um tapa no meu rosto só para garantir, e então olhei de novo. Lá estavam eles. Soldados marchando na nossa rua. Centenas deles, tão claros como a luz do dia, visíveis com a ajuda de uma meia dúzia de refletores presos no caminhão. Apenas um pensamento insistia em se repetir na minha cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Então me lembrei das eleições, do novo governo, dos discursos revoltados dos meus pais sobre o perigo que o país corria, das transmissões especiais na TV, das petições políticas que os meus colegas tinham feito circular na internet, dos debates acalorados entre os professores na escola. Eu não tinha entendido nada daquilo até aquele exato momento. Antes que eu pudesse juntar as peças do quebra-cabeça, a vanguarda do batalhão parou bem em frente à minha casa. Mais rápido do que eu pudesse me dar conta, 2 esquadrões armados se destacaram da formação e saíram correndo pelo gramado, como soldados de forças especiais, um para a parte de trás da casa e o outro tomando posição na frente dela. Deu um pulo para longe da janela. Já dava para saber que eles não estavam ali para proteger minha família. E eu tinha que avisar minha mãe, meu pai, o East. Mas bem quando comecei a gritar, a porta da frente foi arrancada das dobradiças. Capítulo 2. East. É bem horrível ser sequestrada na calada da noite, de dentro da sua própria casa. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Acordei com o barulho caótico dos móveis sendo revirados, seguidos pelo som de vidro se espatifando. Provavelmente parte da porcelana da minha mãe. Ai, meu Deus, Whit, pensei, fazendo que não com a cabeça. Sonolenta. Meu irmão mais velho tinha crescido uns 10 centímetros e ganhado uns 15 quilos de músculo no último ano, o que fez dele o quarterback mais alto e mais rápido daqui. E, eu preciso dizer, o jogador mais intimidador do time de futebol americano da nossa escola, ainda invicto. No entanto, fora do campo, o Whit podia ser tão desajeitado quanto um urso. Isso se o urso ficasse elétrico com uma caixa de Red Bull e se gabasse porque aguentava 125 quilos no supino. Todas as meninas da escola o achavam o cara mais lindo do mundo. Rolei para o lado e coloquei meu travesseiro ao redor da cabeça. Antes mesmo de a bebedeira começar, o Whit era incapaz de andar pela nossa casa sem derrubar alguma coisa. Total síndrome de touro em loja de porcelana. Mas aquele não era o verdadeiro problema daquela noite, eu sabia. Porque 3 meses antes, a namorada dele, a Célia, tinha literalmente sumido, sem deixar rastro. E agora todo mundo já estava achando que ela não voltaria nunca mais. Os pais dela tinham ficado arrasados. O Whit também. Para falar a verdade, eu também. A Célia é muito bonita, inteligente, nem um pouco fresca. Ela é uma menina gente boa de verdade, apesar de ter muito dinheiro. O pai da Célia tem uma concessionária de carros de luxo na cidade e a mãe dela já foi Miss. Eu não conseguia acreditar que algo assim pudesse acontecer com alguém como a Célia. Ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir e me enrolei de novo na cama aconchegante com lençóis de flanela. Próximo. Ouvi de novo lençóis de flanela. Dali a pouco, ouvi a voz poderosa do meu pai. Eu nunca o tinha ouvido tão bravo. Isso não pode estar acontecendo. Vocês não têm o direito de entrar aqui. Saiam da casa imediatamente. Eu sentei rápido. Estava mais que acordada. Então ouvi mais barulho de coisas se quebrando. Escutei alguém gemer de dor. Será que o Whit tinha caído e machucado a cabeça? Será que o meu pai estava ferido? Putz, pensei, saindo da cama o mais rápido que pude. Estou indo, pai! Tá tudo bem aí, pai? Está tudo bem, pai? E então, uma série de pesadelos sem fim começou. Meu queixo caiu quando a porta do meu quarto se abriu com tudo. 2 homens enormes em uniforme cinza entraram sem a menor cerimônia, me encarando.
como se eu fosse uma fugitiva de uma célula terrorista. É ela, o Wisteria Allgood, um deles disse, e uma luz brilhante o bastante para iluminar um hangar acabou com a escuridão. Tentei proteger os olhos com as mãos, enquanto o meu coração parecia querer pular pela boca. Quem são vocês? Perguntei. O que vocês estão fazendo no meu quarto? Capítulo 3. Whist. Tome muito cuidado com ela, um dos homens gigantes avisou. Eles pareciam soldados das forças especiais, com números brancos enormes em seus uniformes. Vocês sabem que ela pode... Outro fez que sim com a cabeça, olhando pelo quarto, nervoso. Você aí, ele disse sem um pingo de educação, nos acompanhe. Somos da nova ordem. Experimente tentar qualquer coisa e será rigorosamente punida. Fiquei olhando para ele. Minha cabeça girava. Nova ordem? Aqueles caras não eram policiais normais nem de algum serviço médico de emergência. Eu gaguejei. Eu preciso trocar de roupa. Posso ter um pouco de privacidade? Cale a boca! O primeiro soldado latiu para mim. Pegue a menina e se proteja. Ela é perigosa, todos eles são. Não, para, não se atreva, gritei. Pai, mãe, o It! Em seguida, um pensamento me atingiu como um trator deslizando sobre o gelo. Era isso que tinha acontecido com a Célia, não era? Meu Deus! Eu podia sentir o suor frio se acumulando na minha nuca. Preciso sair daqui, pensei desesperada. Tem que haver alguma maneira, algum jeito. Eu preciso desaparecer. Capítulo 4. Ainda Whist. Aqueles homens mega musculosos, em uniformes cinza, congelaram de repente. Suas cabeças quadradas, indo para frente e para trás como marionetes. Onde ela está? Ela sumiu! Desapareceu! Para onde ela foi? Um deles disse, a voz rouca, tomada de pânico. Apontaram suas lanternas por todo o quarto. Um deles ficou de joelhos e olhou embaixo da minha cama. O outro foi procurar dentro do guarda-roupa. Para onde eu tinha ido? Aqueles caras estavam completamente loucos. Eu estava bem ali. O que estava acontecendo? Talvez fosse um truque deles para terem uma desculpa para usar a força bruta. Ou talvez fossem fugitivos de um hospício que tinha vindo me pegar do mesmo jeito que tinham levado a pobre Célia. Whist! O grito ansioso da minha mãe, vindo do corredor, atravessou a neblina que tinha invadido meu cérebro. Fuja, querida! Mãe! Berrei. Os caras piscaram e deram um passo para trás, surpresos. Olha ela aqui! Pegue a menina! Ela está bem aqui! Rápido! Antes que ela suma de novo! Mãos enormes e desajeitadas agarraram meu pescoço e minha perna e depois minha cabeça. Me soltem! Gritei chutando e tentando me livrar deles. Me soltem! Mas as mãos deles eram fortes como aço e me arrastaram pelo corredor até a sala de estar e depois me jogaram no chão, como um saco de lixo. Eu me levantei rapidamente e mais luzes brilhantes embaralharam a minha visão. Então ouvi o It gritar ao ser jogado no chão da sala de estar ao meu lado. It, o que está acontecendo? Quem são esses monstros? Whist! Ele ficou de boca aberta. Você está bem? Não! Quase chorei, mas não podia, nem iria, e me recusava a deixar aqueles caras me verem com medo. Rememorei todos os filmes horríveis de crime baseados em histórias reais que eu já tinha visto, e meu estômago virou do avesso. Eu me aninhei perto do meu irmão, que apertou minha mão com força. De repente, as luzes foram apagadas. Piscamos para nos acostumar à escuridão e começamos a tremer. Mãe! O It berrou. Pai! Se meu irmão não estava sóbrio antes, agora com certeza estava. Engoli seco. Meus pais estavam de pé ali, ainda em seus pijamas amassados, mas sendo segurados pelos soldados, como se fossem criminosos perigosos. É claro que não fazíamos tudo do jeito mais certinho, mas ninguém da nossa família tinha se metido em confusão antes. Quer dizer, não que eu soubesse. Acabou. Ok. Acho muito interessante esta narrativa, particularmente. Acho que ela consegue nos absorver, nos dar essa coisa entre o que acontece fora e o que acontece dentro.
Ali dentro tem algumas separaçõezinhas que podem ser de cena, mas aí seriam casos de aprofundamento. Por quê? Porque um módulo avançado da cena é a gente dobrar uma cena. Então, o começo tá junto com o desfecho, o objetivo já tá junto com o obstáculo. Então, a gente faz algumas dobras, tá? São assuntos para aprofundamento, tá? Ok, eu quis trazer este para mostrar para vocês. Por quê? Porque eu acho que a rítmica dele mostra bem essa coisa do interno e externo que acontece com a gente. Eu vou mandar para vocês o texto, tá? Além dele estar no material. Vocês vão poder ler de novo e vão poder observar que enquanto tem as coisas em rosa, muitas vezes ela está pensando, é como se a narradora tivesse assumido aquela personagem e tivesse contando coisas que estão ali passando pela cabeça dela. Então, vocês vão poder observar isso um pouquinho sozinhos. Eu percebi na leitura que tinha alguma coisa que eu marquei rosa ou azul que estava errada. Eu não lembro o que era, mas isso é muito comum. Então, o que eu faço para começar a descobrir o ritmo do texto? Depois que eu parti da separação ou das palavras, ou minha boca tá seca por isso. Você tá com o nariz entupido? Eu tô com o nariz entupido, é a mudança de temperatura. Vamos ver isso aqui. Com licença um minutinho, viu, gente? Que tá no finzinho, a gente já se encaminhando pro fim. Essa hora, quando cai aqui em cima, eu fico de nariz tampado. Vamos em frente, que já estamos acabando. Vocês vão poder observar. Então, é um jeito da gente olhar o ritmo interno e externo. Cada texto vai ter o seu ritmo, cada personagem tem o seu ritmo ao narrar, cada autor tem seus ritmos próprios. Quando a gente vai marcando, então fui eu que marquei, azul, rosa. Às vezes, ao marcar, a gente acha que é interno, acha que é externo e tem ali um pedacinho que não é. Então, eu vi que tinha alguma coisinha errada. Então, já desafio vocês a rever essa marcação de interno e externo e me dizer onde está o erro, tá bom? Bom, teoria finalizada. Vocês acham que eu falei muito? Eu ia dar um exercício para ouvir vocês lá no começo, mas eu achei melhor encaminhar, fazer toda a parte de recuperação da importância dos elementos que a gente veio falando até agora e fazer essa colocada, né, da estrutura micro, tudo nesse momento e acompanhando o texto. Por isso eu optei por não falar do exercício que eu vou falar agora. Ju, põe o 13. Esse não, é o 13. Volta no 13, que é o primeiro exercício. Eu vou voltar aí quando eu for finalizar. Só vou passar o... Sem problema. Podia ser lá, eu podia falar isso primeiro também, desculpa. Tudo bem, vai, volta no 13. Volta na Luciana essa cara. Volta. Acho que é melhor. É melhor. Coisa, né? É melhor, eu vou... É que eu ia passar na ordem do exercício que eu pensei, mas eu posso passar na ordem inversa, não tem problema. Tá. Fechando, então, nosso assunto cena. A cena, ela tem cena e sequela. A cena, a parte externa, ela tem objetivo, obstáculo e desfecho. A sequela tem reflexão, dilema e decisão. Vai pro próximo. Vai aí para vocês, então, nesse 31, um post-it, uma coisinha um pouquinho mais bonitinha, porque isso aqui a gente tem que dominar. Então, eu sugiro que vocês imprimam esse post-it, que é... Esse aqui, ele é do meu livro, tá dando para ver? Que trata exatamente da estruturação de romances. Este meu livro trata especificamente de personagem, ponto de vista e filtros de cena, ou seja, ele utiliza esta sabedoria, né, esse saber do micro, que é da cena, mas não é o assunto do meu livro. E este... Cadê? Aqui. E este post-it é uma parte que faz parte do livro para que seja recortado e retirado para ficar por perto durante o treinamento. Então, eu sugiro que vocês façam ou copiem, tá?
Deixem de uma forma que vocês possam observar bem, sempre, conviver com isso, porque é aí que está composto os nossos elementos da cena, tá? Tô só mostrando aqui no fim do livro, alguns já fizeram tanto as oficinas Book na Box comigo, os treinamentos do livro, já tem isso, enfim, tá bom? Então vai aí no material para vocês. Próximo. Tem que ir pro 13, porque eu vou pedir o 13 primeiro. Vai no 13, depois você vem no 32, desculpa. Melhor assim. É que eu pulei, então é melhor a gente ir lá. O que eu tô pedindo pro Ju colocar? É só a imagem do nosso exercício. Não precisa compartilhar a tela com eles, não. Eles vão receber... porque você não vai compartilhar a tela, por que eu tô pedindo pra você colocar, né? Compartilha pra eles verem. Imagem e ação. Seria 15 minutos, né? Isso, que seria 15 minutos, por favor. Você precisa de um tempinho para poder chegar no VS. Desculpa, viu, gente, essa confusão final, porque como eu pulei, agora eu tenho que improvisar, e quando a gente improvisa dá ruído. Ó, vocês estão vendo aí, então, exercício 7, tá aí, então, na mesma estética de composição que a gente vem mostrando o nosso Zibaldone. Então, este é o exercício 7, um exercício de composição estrutural. Ele está marcado aí com 15 minutos, por quê? Porque a gente vai fazer aqui. Tá? Também não precisa de mais do que isso para realizar este exercício. Qual é o exercício? Criar uma estrutura macro com tema livre. Ou seja, estou pedindo para vocês fazerem o que vocês fizeram, pegando os livros e me mandaram, nos 25% deste livro, a Cinderela vai para o baile. Tá? Nos 50% acontece tal coisa, nos 75% acontece tal coisa. Então, a gente viu alguém de vocês, eu já não vou lembrar exatamente quem, falou, nossa, consegui contar a história do livro para o meu marido. Acho que foi isso. Consegui contar só pelos percentuais. É isso. O macro faz com que a gente consiga, em poucas linhas, contar um pouco do que é aquela história. Então, agora vocês que já sabem que 25% queimou a ponte, 50%, deem ali um ponto de virada que muda um pouco o rumo dos acontecimentos. 75% escorregador, tudo se encaminha para o final. Eu quero que vocês, então, componham, criem uma historinha de vocês, tema livre, e que vocês apresentem pra gente. Então tá. Então, a minha história é tal, igual vocês fizeram do livro, dos percentuais, tá? E me mandaram. 25%, tal coisa. 50%, tá. 75%, o lobo devorou a Chapeuzinho, tá? Simplesinho. Por isso que não precisa de 15 minutos, o tema é livre, liberta a cabeça, lembra e vai lá, você com você mesmo, na sua escuta interna, era uma vez uma personagem. Então, e vai ali e cria estes percentuais. Como vocês vão criar é com vocês. Posso fazer uma contação e fazer um total, igual eu fiz do filme, depois tirar os percentuais? Pode. Posso só pensar os percentuais e colocar ali o que vai ser? Pode. A indicação é essa, composição estrutural, tema livre. Qual é a sua estrutura macro? Conta pra gente. Quem puder enviar até o próximo encontro, ótimo. Quem não puder ainda tem, eu acho que eu não vou usar eles agora, tá? Porque eu vou recebendo, vou vendo os materiais, vou unindo um todo, um conjunto de materiais para falar sobre eles, tá bom? E coisas que são pontuais eu venho falando no todo, venho trazendo no todo dos acontecimentos, tá bom? Próximo pedido, que aí então é o exercício 8 ao 32. O exercício 8, que era o que tinha para a semana, é um exercício de composição de cena. Então, eu quero que vocês componham uma cena, mostrando os elementos, e é para escrever mesmo uma cena. Igual eu li aqui para vocês, uma cena composta, narradinha, ali em palavras, tá? No caso do Bruxos e Bruxas, já trouxe 4 capítulos, um trecho maior.
No caso das lendas de Gondor, eu consegui trazer um trecho menor, mas estava ali o trechinho de cena. Não importa o tamanho da sua cena. O que eu estou pedindo é só que você coloque para você o objetivo de escrever, de compor uma cena, mostrando todos os elementos. Quais são os elementos? Estão no post-it. Cena e sequela. Este é o ciclo, eu quero a cena completa. Cena, eu tenho um personagem, que é o meu ponto de vista, que é o personagem que eu ouço os pensamentos, e este personagem tem um objetivo. Esse objetivo é contestado por um obstáculo, isso cria conflito. Preciso de conflito em uma cena, em uma história. Criado o conflito, qual é o desfecho? Onde isso acaba? Isto leva a um desfecho que vai fazer entrar na sequela. Estou pedindo para fazer uma cena completa. Vai entrar na sequela, que é o quê? É uma parte que vai ter uma reflexão. Essa reflexão, ela reflete quanto a quê? Ela reflete exatamente sobre o desfecho da ceninha de ação. Qual foi o desfecho? Alice caiu no buraco. Reflexão, meu Deus, caí no buraco, oh, que buraco é fundo, dilema, como faço agora para sair do buraco? É possível alcançar lá em cima? Tem saída por baixo? Oh, decisão, vou escalar até lá em cima. É isso, é uma sequela, é só uma reflexãozinha, só eu quero o trajeto. Então o que eu estou pedindo é para vocês fazerem a cena completa, para que vocês exercitem o trajeto. Pronto, é isso por hoje. Alguém quer perguntar? Zoom, podem liberar suas câmeras, tira o compartilhamento, mostra o Zoom para o pessoal do Facebook. E aí, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, caiu o Zoom. Não. Por que meu Zoom não está aparecendo? Não, você tá aqui. Eu tô aqui? Eu tô aí? Beleza. Então, é que eu não tô vendo as pessoas. Eu não tô, eu saí da reunião. Pra mim você tá. Eu estou? Então tá, confirma com o pessoal do Zoom aí no... Entrei de novo, abre de novo. Pera só um pouquinho. Eu vou voltar aqui, voltar à reunião. Obrigada! Gente, desculpa, viu? Só eu lidando com a tecnologia. Vamos em frente. Então de novo, abre pra pergunta. De novo. Fiquem à vontade, abram as câmeras. Alguém quer perguntar? Eu queria perguntar, Camila. Pode falar, Dora. O Dimas falou. Sim, e depois da Dora, o Dimas. Tá. No exercício 7, de criar uma estrutura macro, você falou que a gente pode tanto definir os percentuais antes ou depois. Na sua experiência, você acha mais fácil como? Ou vai da pessoa? Vai de como a pessoa, primeiro, de como a pessoa lida com isso. Primeira coisa, o mais importante é de como a pessoa lida com isso. Segunda questão, antes ou depois. No caso do exercício, você não está, você está exercitando compor, então tem que ser antes, tá? No caso da vida, você pensar antes não exclui a possibilidade de sair tudo do lugar quando você compõe a obra toda. Tá? Entretanto, é mais fácil lidar com os elementos, analisar as totalidades quando a gente está antes. Pau que nasce torto é difícil endireitar. Então, se a gente imaginar quais são os obstáculos, qual é o objetivo do personagem, qual é o obstáculo que ele vai enfrentar e onde isso vai dar, eu, autora, consigo improvisar dentro deste esquema. Então, é um exercício. Se você pensar antes, é um exercício de improvisação com determinado... É como se fosse um jogo teatral, né? Os jogos teatrais têm muito disso. Você tem um objetivo, você tem uma cena, você tem uma situação e você improvisa em cima disso. É por aí. Você dá a situação pro teu personagem e bota ele para improvisar. E aí você vai criar. Ele pode sair, pode criar mais cena, pode fazer outra coisa. Lá, estando pronto, é mais difícil por quê? Porque às vezes a gente cria coisas que a gente não consegue descriar. Isso quer dizer que a gente para naquele tipo de pensamento e é difícil até da gente escolher outra forma de contar aquele trecho. Então ele fica mais duro, ele fica mais difícil de ser mexido. É só isso, tá?
Dimas já tinha pedido, né, Dimas? O Ju me avisou, deixou um bilhete aqui, mas eu tô aprendendo a lidar com as comunicações enquanto eu falo. Cadê o Dimas? Sou eu. Oi. Na verdade, a atividade para essa semana, eu vi lá que você colocou elementos. Elementos é tudo que é pertinente à história, à escrita. Elementos das cenas são só os elementos da cena. Objetivo, obstáculo, desfecho, reflexão, dilema, decisão. Então, eu estou falando dos elementos Perfeito. da cena. Quando eu falo elementos da narrativa, são personagem, tempo, então tudo relativo à história. Perfeito. É isso. Mais alguém? Bom, então entramos num novo campo, entramos na parte das cenas, do micro, da onde a gente pode explorar e da onde a gente vai realmente entender as coisas. Então a gente vai compreender o relacionamento dos elementos para que depois a gente possa observar a cena a cena e observar o todo. Bom, meus queridos, por mais que a gente desacredite, caiu pouco hoje, né? Deu tudo certo! Peraí, pergunta do Facebook ou pergunta do Will. Não é pergunta. Não é pergunta. No meu livro novo fiz uma estrutura de 30 cenas e durante a escrita precisei improvisar e terminei com 49. É depoimento, não é pergunta. Will, é comum, aconteceu a mesma coisa comigo, estava tudo estruturado, a gente começa a improvisar. E tem uma outra coisa, né? É melhor antes ou depois? É relativo. Às vezes a gente prepara antes, aí você... capítulos e 49 capítulos, ele corrigiu. Tá bom, 30 capítulos e 49 capítulos, tá? Às vezes a gente se prepara, a gente faz, só que aí a gente percebe que onde era o desfecho da cena que a gente planejou, não é o melhor lugar para dar determinado efeito, porque é com os elementos da cena que a gente vai conseguir fazer suspense, que a gente vai conseguir trazer mais drama, trazer mais emoção, que a gente vai conseguir esconder coisas, que a gente vai conseguir indicar coisas para o leitor que não são mentira, que poderiam ser, né, mas que não são, porque a gente está atrelado a estes elementos e a este personagem. Fim do jogo, já temos um campeão. Que campeonato é esse? Paulista. Campeonato Paulista. Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar agora, pra gente ir lá ver quem ganhou. Gente... Foi o Palmeiras que fez o gol, infelizmente. Foi o Palmeiras que fez o gol. Ih! Corintianos da área. Xiii! Para, senão daqui a pouco o Fluffy, que é o nosso urso de pelúcia falante, aparece aqui porque ele é muito corintiano. Ele vive de cachecol do Corinthians, entendeu? Então, se a gente falar muito, ele aparece. Tá entrando, não tá... É que você não tem microfone, Fluffy, vem cá. Não vou. É que você não tem, você tá sem câmera. Droga, quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Esse é o Fluffy. Oi, gente. Esse é o Fluffy. Fala, sei lá, vai Corinthians, só pra você... Vai Corinthians, mano. Vai Corinthians, todo mundo aí. Quero falar com mais ninguém. Tchau. Saco. Tá. Improvisações à parte, nosso boneco corintiano aparecendo. Mas, gente, vamos fechar. Tô muito contente que hoje não deu problemas. Fiquei muito chateada na semana passada que não conseguimos gravar. Muita gente não viu e deixou pra ver depois, tava com problema e não conseguiu ver. Então, retomei o máximo possível hoje. A sorte é que se tinha uma aula pra gente perder, era aquela pré-50% do meu conteúdo, tá? Então, sem problema. Então, boa semana, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela presença. Vou aproveitar e agradecer quem tá diretamente, tem menos gente conectada, mas quem tá com a gente: Jane, Dimas, Arlete, Cláudia, Dora, Drica, Ivana, Luquinha, Lucas, Maria Luísa, Paulo Socobalno, Rosana Prieto, minha prima. Brincadeirinha, viu, gente? É só o meu sobrenome. Sônia e Tânia, que estão com a gente no Zoom, com a paciência de manter essa conexão. Um beijo, gente. Muito obrigada. Um beijo de todo o nosso universo, Caju. Isso aí, cajuzinhos e cajuzinhas. Muito obrigada pela paciência. Espero que hoje tenha corrido maravilhosamente bem a nossa transmissão e que semana que vem tenhamos outras maravilhosas transmissões. E assim, também queria fazer uma pergunta. O pessoal parece que estava falando sobre o trabalho de dicção, de falar. Se vocês quiserem, a gente vai
ao longo do curso ainda dar algumas dicas, certo? A gente vai trazer algumas coisas em vídeos separados, então a gente está resolvendo os problemas do ao vivo para trazer em vídeo separado para que a gente possa ter atenção aos detalhes, principalmente se tratando de um aquecimento corporal e um aquecimento vocal, que é o mínimo que a gente quer levar para vocês, tá bom? Então agora que a gente está indo para o micro, a gente está indo para as cenas, vamos ler mais, vamos falar mais e aí a gente vai trazer de alguma forma este conteúdo, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, boa semana, beijo do nosso universo para vocês. Até mais! Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. Faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins e bocas pra beijar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas do manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. A sua boca faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins e bocas pra beijar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim,